Olá, como vai você que me assiste? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa quinta aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Na última aula, nós estudamos aquela expressão que está em Romanos capítulo 1, versículo 1, separado para o Evangelho de Deus, né? Vimos ali o que Paulo quis dizer com separado, que ele foi separado desde o ventre da sua mãe para essa missão específica de propagar o Evangelho. Vimos ali esse elemento que nós encontramos nas Escrituras Sagradas de Deus separando as pessoas no ventre de suas mães, de que somos conhecidos desde antes de sermos formados, né? E de como que isso é reconfortante num mundo cheio de incerteza, de dificuldade, de medos, de decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. Nós podemos saber que o Senhor nos conhece antes mesmo que fôssemos formados, né? No ventre de nossas mães. E passamos a estudar ali o Evangelho de Deus. Começamos a dar as primeiras pinceladas sobre o Evangelho de Deus. Vimos que é o Evangelho de Deus concernente ao seu Filho. O Evangelho diz respeito a algo que Deus fez, né? Não é algo a princípio, embora isso seja uma consequência natural, mas a essência do Evangelho não é uma exigência de comportamento moral, não é simplesmente perdão de pecados. O Evangelho diz respeito a algo que Deus fez por meio de seu Filho. É uma maneira de salvação que antes não havia na lei, né? Que nunca foi o objetivo da lei. E por isso é uma boa notícia, é uma boa nova diante da qual nós devemos nos alegrar. Mas, enfim, não dá para eu ficar revisando aqui tudo que foi falado na aula passada, o conteúdo é muito profundo, muito vasto. Se você não assistiu a aula 4 ou qualquer das umas anteriores, eu sugiro que você vá lá e assista, caso contrário você pode ficar perdido, certo? Mas, caso contrário, se você não tem tempo, pode assistir essa aula também apenas. Bom, o próximo ponto que nós precisamos entender para a gente continuar a nossa compreensão do Evangelho é a doutrina da Santa Trindade. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Eu vou suprimir algumas partes desses versículos, não para descontextualizar, não para confundir o entendimento, não mesmo. É somente para que a gente possa dar ênfase naquilo que nós vamos estudar hoje. Então, se você quiser ler os versículos aí na sua Bíblia, o texto integral, fica à vontade, você vai ver que não vai ter nenhum problema. Mas aqui eu vou ler ele suprimindo algumas partes para que nós possamos frisar no ponto que nós queremos chegar. Então diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho, designado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade. Então o Evangelho é uma obra realizada pelo Pai, porque é o Evangelho de Deus, pelo Filho, porque é com respeito a seu Filho, e pelo Espírito Santo, porque é segundo o Espírito de Santidade. Então, as três pessoas da Trindade participam dessa obra. Todos têm interesse nessa obra que se chama Evangelho, todos estão interessados nela, né? O apóstolo Paulo registra isso porque é importante. Isso que nós vamos estudar hoje não é um mero detalhe, como nós já vimos nas aulas anteriores, é um apóstolo que está nos ensinando isso. Se você for dar um tiro, quando a gente mira no alvo, principalmente se o alvo estiver distante, qualquer grau que você colocar para o lado, para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo, fora do alvo, vai resultar num tiro muito distante. E assim o Evangelho, nós precisamos mirar no centro, no alvo que é Cristo. Porque se nós não tivermos uma compreensão adequada e correta do Evangelho, na nossa vida, no dia a dia, nas nossas decisões, nós vamos errar longe na prática do cristianismo, tá certo? Por isso que é importante a gente estudar tudo isso. Bom, e Vitor, por que a gente precisa saber que a Trindade faz parte do Evangelho? Por que é a obra... O que me importa saber que é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É porque algumas pessoas tendem a distorcer o Evangelho nas pessoas da Trindade, né? Então, algumas pessoas enxergam o Evangelho somente da perspectiva do Pai. São pessoas que acreditam em Deus, alguns dizem que até acreditam na Bíblia, são pessoas que dizem que estão o tempo todo em oração para que consigam fazer o bem, para que os desamparados sejam, né, alcançados por Deus. Alguns deles se consideram até cristãos, mas incrivelmente são capazes de falar sobre Deus o tempo todo sem mencionar Jesus Cristo, sem mencionar a pessoa do Filho, né? Geralmente são pessoas místicas, e com o termo místico eu quero que você entenda que eu não estou falando de bruxaria nem nada disso, mas são pessoas que querem ofertar uma experiência de Deus Pai
sem falar no Filho, sem falar no Cristo, sem que o Senhor Jesus Cristo seja absolutamente essencial. Ou seja, esse caminho de religião, ou seja, esse caminho de religação a Deus proposto por essas pessoas passa longe do Filho. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Todos nós queremos chegar a Deus, todos nós queremos chegar ao Pai, mas nós sabemos que o caminho é o Filho. Então tem pessoas que enxergam o Evangelho somente sob a perspectiva do Pai, e isso está errado. É o Evangelho desequilibrado que vai nos conduzir a erro. Mas também existem outras pessoas que dão toda a ênfase do Evangelho no Filho e se esquecem do Pai. São pessoas que estão falando o tempo todo do sacrifício na cruz do Calvário, no preço que foi pago, no sangue derramado, sabe? E que nós fomos ali por conta disso desviados da ira divina. São pessoas que colocam Deus não como um juiz, como a palavra coloca, mas como um acusador voraz. Quase como que se Deus tivesse um desejo intenso de condenar, imprimir castigo e aflição nos seus filhos, e Jesus ali precisa insistentemente deliberar com ele e argumentar em favor do nosso perdão, né? Então são pessoas que enxergam o Evangelho somente da perspectiva do Filho e ignoram a realidade do Pai, tá certo? E por fim, existem pessoas que enxergam no Evangelho somente o Espírito Santo. São pessoas que, sabe, estão em busca de experiências sobrenaturais, de poder, de ter acesso ao mundo espiritual. São pessoas que vão direto para a regeneração sem passar pela expiação dos pecados. Alguns indivíduos que se arrogam cheios do Espírito Santo, mas nunca experimentaram a cruz de Cristo. E esses três erros, eles são muito perigosos. Por quê? Porque eles carregam uma parcela de verdade. Nós sabemos que as mentiras mais perigosas são aquelas que exageram uma parcela da verdade, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos cair nesse erro. Quando você exagera uma parcela da verdade, você é seduzido a acreditar naquilo, afinal de contas, parcialmente é verdade, mas o final daquilo é engano, é mentira. E o Evangelho nós vimos que é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso nós precisamos enxergar nele as três pessoas da Trindade de forma equilibrada, conforme a palavra de Deus nos ensina, para que nós não chegamos em nenhum erro. Chegamos no final, no objetivo que é a salvação, tá certo? Então vamos analisar um pouco mais detalhadamente isso daí. Em primeiro lugar, como nós já lemos, Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Então o Evangelho inicialmente é de Deus Pai, sabe? O plano primeiramente é do Pai, o propósito é dele. Foi ele que deu início a tudo. Lá no pecado original, no Jardim do Éden, assim quando Adão e Eva e a serpente são colocados ali diante de Deus, o Pai amaldiçoa a serpente no Jardim do Éden e automaticamente ele já propõe a salvação. Ele já declara sobre o Messias, dizendo que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, tão logo Adão peca, o Pai, ao amaldiçoar o homem, a mulher e a serpente, ele já começa a revelar o plano que desde a eternidade estava no seu coração, o plano do Evangelho. Vamos ver o que diz lá o versículo bíblico mais famoso de todos. Todo mundo conhece de cor, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja como nós não podemos cair no erro que alguns caem, como mencionamos momentos atrás, de enxergar o Pai como uma figura cheia de ódio, cheia de raiva, pronto para castigar. Muito pelo contrário, o Pai é pronto a perdoar. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, esse amor assim transbordou do coração, de maneira tal que ele arquitetou um plano para a salvação. E ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Esse foi o plano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o versículo mais conhecido nos ensina que o Evangelho foi uma iniciativa do Pai, movido por amor de dar o seu Filho. Não há dúvida de que o Evangelho tem o seu nascimento no coração do Pai. Vamos ver então o que diz o próprio Filho sobre isso que nós estamos estudando. João 14:10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então o maior portador do Evangelho, aquele em cujo sangue nós encontramos salvação, que é Jesus Cristo, ele diz que as palavras que ele diz não são dele mesmo, mas o Pai que permanece nele faz as suas obras. Então olha aí a centralidade do Pai no Evangelho, né? João capítulo 17, versículo 1 a 8, a oração sacerdotal. Olha só que revelador é isso que Jesus faz. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna sobre todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Jesus veio para glorificar o Pai. Como? Consumando a obra que o Pai o designou para fazer, ou seja, o Evangelho. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então Jesus disse: olha, o tempo todo, tudo isso que eu manifestei foi para convencer aos homens de que aquilo que eu realizo vem de ti, vem do Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então Jesus, o Evangelho encarnado, o tempo todo, reiteradamente, diz que veio do Pai, que as palavras que ele diz não são deles mesmo, são do Pai, tá certo? Então o Evangelho, esse caminho para a salvação, para perdão de pecados, nasceu no coração do Pai. Não existe essa conversa de pai maldoso, de pai cheio de ódio, de pai cheio de ira. Deus é um Deus justo, ele é juiz, mas ele é um Pai cheio de amor que arquitetou o plano de salvação e entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então como nós vemos aqui, o objetivo de Jesus sempre foi glorificar o Pai. Nós vemos aqui na oração sacerdotal que tudo que Jesus fez foi para glorificar o Pai. O plano de salvação, em última análise, é para glorificar o Pai, tá certo? Então não devemos pensar que estamos sendo salvos do Pai. Muito pelo contrário, estamos sendo salvos para a glória do Pai. O Pai é o centro de tudo. O propósito da obra de Cristo é nos levar ao Pai. E por fim, para que não haja dúvida, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, sob qualquer ângulo que a gente analise, as Escrituras não permitem outro entendimento senão que o Evangelho nasce no coração do Pai, é propósito do Pai, quem deu o pontapé inicial foi o Pai, é uma obra inicialmente realizada pelo Pai. Então, no final das contas, devemos concluir que a nossa salvação ela é para a glória de Deus. E se a salvação é para a glória de Deus, o objetivo da salvação é glorificar o Pai, a salvação, digamos assim, que nos livra da consequência do pecado, que nos livra do pecado, é para a glória do Pai. Diante disso, questiona-se: o que é pecado? É não glorificar a Deus. Pecado é não glorificar a Deus. Geralmente, quando a gente se depara com essa pergunta, se alguém te perguntar, como você responderia se alguém te perguntasse o que é pecado? Logo nós dizemos: pecado é fazer isso, é fazer aquilo, pecado é desobedecer a palavra de Deus, pecado é se prostituir, pecado é ser alcoólatra, pecado é não ir à igreja, pecado é blá blá blá. Tantas coisas que nós dizemos que na verdade são uma definição muito pobre de pecado. Pecado é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Então, diante disso, nós podemos ver então como que pessoas que têm uma vida aparentemente muito respeitável, digna de aplauso, que nós até admiramos, podem ser terríveis pecadores, uma vez que toda a sua vida é pensada, sonhada, colocada em prática
para autoglorificação. Aquele ser humano só enxerga na vida uma maneira de, em última análise, glorificar a si mesmo. Em nenhum momento passa na sua cabeça glorificar ao Pai. E por isso são pecadores, ainda que se pense que não são pecadores, porque o objetivo final da salvação é glorificar a Deus. O livramento do pecado consiste em glorificar a Deus. Por isso, pecado é tudo aquilo que não glorifica o Pai, tá certo? Então, se isso é pecado, ser salvo é entrar em um estado e uma condição em que vivemos para glorificar a Deus Pai. Ele se torna o centro de nossa vida. Não é por outra razão que lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, olha como o apóstolo Paulo descreve o Evangelho. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, não há dúvida, o Evangelho, a salvação, a obra de Cristo foi toda pensada para glorificar o Pai. Bom, tudo bem, vimos aqui o papel do Pai no Evangelho. Vamos prosseguir para o Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? A Bíblia relata em alguns episódios de Cristo, já na sua infância, como quando José e Maria levaram ele para Jerusalém, e aí na volta ele ficou para trás, e quando voltaram para buscar Jesus, ele estava lá debatendo com os mestres da lei, né, com grande autoridade. Mas o fato é que no versículo 23, logo após o episódio do batismo, a Bíblia relata que, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, Jesus se batiza e no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele como forma corpórea e a partir daí ele vai começar o seu ministério. E é muito interessante que logo em seguida a palavra relata que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É quando ele fica lá orando, né, por 40 dias e por 40 noites, sendo tentado pelo próprio Satanás em várias áreas da sua vida. Então, o papel do Espírito Santo no Evangelho é revestir o Deus Filho de poder, é capacitar e habilitar Jesus para a obra que ele ia cumprir. Qual obra? Jesus precisava ser cheio de sabedoria para desfazer toda a doutrina farisaica que conduzia as pessoas ao erro, né? A Bíblia relata que os fariseus, além de não entrarem no reino dos céus, eles impediam as pessoas de entrar com seu ensino falso. Então Jesus, cheio de sabedoria, no poder do Espírito Santo, começa ali, né, a desmascarar os fariseus, a desfazer aquelas estruturas falsas de entendimento da lei de Deus. Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo para operar os sinais e maravilhas que ele fez. Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos, curou doentes, expulsou demônios, enfim, realizou diversas coisas tremendas no poder do Espírito Santo. Jesus suportou a traição de Judas e diversas outras, suportou o escárnio, falsas acusações, Jesus suportou tortura e, finalmente, a crucificação. Toda essa obra, todo esse ministério, Deus Filho realizou, revestido no poder do Deus Espírito Santo. Então esse é o papel do Espírito Santo no Evangelho. E o papel do Filho a gente não precisa nem dizer, né? Afinal de contas, é o Deus encarnado, foi na pessoa do Filho, no corpo do Filho, no sangue do Filho, nos seus ensinamentos que o Evangelho foi anunciado, que as boas novas foram anunciadas, que o sacrifício foi feito e que tudo foi consumado, que todo o plano, toda a obra foram realizados e consumados, tá certo? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, superada, né, essa, digamos assim, essa atuação da Trindade, colocado cada um no seu devido lugar, para que possamos compreender o Evangelho de uma maneira equilibrada, sem exagerar uma parcela da verdade que nos conduz ao engano, vamos falar um pouco mais sobre a Trindade na Palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, aonde que a doutrina da Trindade é exposta nas Escrituras Sagradas? Existe algum versículo bíblico que diga, olha, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não. Essa doutrina ela não é ensinada diretamente, mas ela é exposta sempre indiretamente, tá? Bom,
O primeiro exemplo, nós já lemos no início da aula, quando Paulo fala sobre o Evangelho. É o Evangelho de Deus, concernente ao seu Filho, segundo o Espírito de santificação. Então nós já temos aí, de uma maneira indireta, a exposição da doutrina da Trindade. Vemos aí as três pessoas da Trindade no Evangelho, né? Expondo, construindo, planejando, executando o Evangelho de Deus, a salvação, tá certo? Outro exemplo está em um outro versículo que nós já lemos aqui também, no momento do batismo. Vou ler de novo, de tão bonito que é essa passagem. Lucas 3, versículo 22 e 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós temos aqui o filho se apresentando para o batismo, quase que iniciando oficialmente o seu ministério. Diante disso, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, desce sobre ele na forma de pomba para o revestir e o capacitar de poder. E Deus Pai, do alto, diz: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Como que ratificando, né, o ministério de Cristo, a obra do Filho que o Pai o comissionou. Então nós vemos aí as três figuras da Trindade, todas alinhadas em um só propósito, com um único objetivo, com uma única vontade, né? Colocar em prática esse plano de amor, esse plano de salvação, trabalhando, né, digamos assim, juntos para o cumprimento da sua soberana vontade, que é o caminho da salvação do homem. Certo. Outro exemplo, João capítulo 10, versículo 30. Jesus diz expressamente, aqui não cabe nenhum comentário, só vou ler o versículo bíblico: Eu e o Pai somos um. Por fim, outro ainda, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui Jesus estava falando para os discípulos que estava perto o momento da sua morte, quando ele iria, né, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus, ficar à destra de Deus Pai. Então ele seria tirado, digamos assim, dos discípulos. Ele seria, entre aspas, removido. Mas como Deus é três e ao mesmo tempo um, ele diz: Não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então é como se o Deus Filho fosse, entre aspas, substituído pelo Deus Espírito Santo, para que Deus, no final das contas, continuasse conosco como continua até hoje, né? Por fim, talvez o versículo bíblico mais contundente acerca da doutrina da Trindade é Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para quem não sabe, o batismo é o ato por meio do qual uma pessoa faz uma aliança com Deus, morre para o mundo e nasce, ressuscita para Cristo. Para quem não sabe, uma lei só tem poder sobre alguém enquanto essa pessoa está viva. Quando ela morre, a lei deixa de operar os seus efeitos, né? Quando alguém é preso por um crime, se a pessoa morrer na cadeia, você não deixa o defunto lá para terminar de cumprir a pena. A morte aniquila a lei. Então, quando nós morremos para o mundo, no ato do batismo, a lei e o pecado, ele perde o seu poder de acusação sobre nós e nós ressuscitamos para Cristo. E quando Jesus instrui os discípulos a fazer novos discípulos de todas as nações e batizá-los, ele fala que isso deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então nós temos mais uma vez, essa aliança é feita em nome das três pessoas da Trindade, porque nós precisamos dos três para ter, digamos assim, a experiência completa de Deus, para que nós não venhamos a errar o caminho, para que nós possamos andar de maneira correta. E olha como isso é importante, irmãos. Com licença. Às vezes você tem assistido esse vídeo com falta de paciência, mas nós estamos tratando da palavra de Deus. A gente não pode passar correndo pelos versículos bíblicos. Olha só quanta coisa foi deixada propositalmente, quantos tesouros foram deixados propositalmente nos versículos bíblicos para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos receber luz, entendimento do Evangelho, para que no nosso dia a dia a gente possa andar conforme a vontade de Deus e nós possamos usufruir de toda a bênção do Evangelho, que é a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim nós poderemos ser santificados, vamos ser abençoados, vamos ter paz com Deus, sabe? Vida eterna, enfim,
tudo que o Evangelho oferece. E para fechar com chave de ouro ainda sobre a Trindade, fica aqui uma curiosidade. Você sabia que a Trindade é uma doutrina particular e exclusiva do cristianismo? Muitas religiões ensinam aí sobre Deus, falam que devemos buscar a Deus e ensinam vários caminhos que devem ser traçados, mas nenhuma delas nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um tesouro particular do cristianismo, então, digamos assim, é algo que não pode passar batido, é algo que a gente tem que guardar no nosso coração, tá certo? Então aqui eu finalizo a nossa aula, agradeço pela sua paciência, fique com Deus, que Deus nos abençoe.